Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Glórias, louvores e aleluias àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Como é bom estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. Como é bom saber que você está aí e nós estamos juntos para esse momento especial onde nós assistimos testemunhos, ouvimos músicas deliciosas cantadas pelo Quarteto Arautos do Rei e eu tenho o privilégio de ministrar para você a palavra do Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Onde quer que você esteja agora, pelo Brasil e pelo mundo, tem gente aí desde o Rio Grande do Sul até Roraima, desde a Paraíba até o Acre, todos os extremos do Brasil acompanhando a gente neste momento. E eu sei, sempre temos também pessoas conectadas por meio da internet, nas mais diferentes partes, nos mais diferentes continentes desse nosso imenso planeta, onde quer que você esteja. Receba agora nosso carinho, abraço e gratidão por sua audiência. E, por favor, sempre que lembrar, ore por mim, ore pelo Quarteto Arautos do Rei e por todos que integram aqui o Ministério da Rede Novo Tempo de Comunicação. Para que nós sigamos cumprindo nossa missão, você sabe que esse grupo de comunicação tem como objetivo maior compartilhar a palavra de Deus, anunciar as boas novas de salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, sempre que você lembrar, por bondade, ore por nós. Que bom, estamos juntos, já está no ar o seu programa A Voz da Profecia. Já andei pelo vale escuro, já trilhei por caminho inseguro, já perdi nesse jogo da vida e também me feri nos tropeços do mal, mas eu sei que nas dificuldades, enfrentando o poder da maldade, se eu pedir e clamar por socorro, o auxílio virá lá do alto. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero, já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Quero ser cada dia mais forte. Quero ter um rumo, um norte, depender da ajuda divina, vai ser meu ideal, minha meta final. Eu escolho o caminho da vida e decido viver pela graça. Peço a Deus que me torne um servo, instrumento de paz neste mundo.
Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado, perdoado. A cruz é o retrato do preço que foi pago pra me resgatar. Sou indigno, eu sei, não mereço. Ele um dia tomou meu lugar. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Eu nasci em berço evangélico, né, cristão, e desde pequenininho meus pais levavam a gente para a igreja. Comecei a participar também do Clube dos Bravadores. Foi no Clube dos Bravadores que eu tive o meu primeiro encontro com Deus. Devido a algumas dificuldades financeiras, né, eu precisei começar a trabalhar. E eu trabalhava de domingo a domingo. Então, aos poucos eu fui me afastando da igreja, das atividades da igreja, também fui me afastando das reuniões do Clube dos Bravadores. E aí quando eu percebi, eu já estava totalmente fora. E aí no meu trabalho, né, e ali onde eu morava, era muito comum também as pessoas usarem drogas, né? E aí por eu não estar fazendo as atividades da igreja, participando do Clube dos Bravadores, eu fiquei meio suscetível a esse tipo de informação, né? E aí eu comecei a me envolver com pessoas que usavam drogas. E aí eu comecei a usar drogas também. No Clube dos Bravadores, eu me senti muito abraçado, né? Então eu tinha um pouco de dependência de me sentir abraçado. E aí quando eu saí do clube, eu encontrei esses amigos que usavam drogas. E aí eu também, para me sentir abraçado, eu comecei a fazer as mesmas coisas que eles faziam. Então eu comecei a usar droga para me sentir pertencer a algum grupo também. E quando eu percebi, eu já estava totalmente afundado na droga. E eu não conseguia acordar e não pensar em usar droga. Eu não conseguia dormir sem estar sob o efeito da droga, né? Eu usava muita cocaína, essa droga que eu usava, de tanta química que eu usava, e o meu nariz ficava muito machucado. Eu tinha um trabalho, né, que me sustentava, só que não sustentava o meu vício. E eu saía na rua, porque ali era muito comum as pessoas usarem, então eu saía na rua às vezes para pegar o resto das pessoas que usavam e jogavam no chão. Vai que eu acho R$1 ou R$2 aqui, eu consigo inteirar com algum dinheiro para comprar mais droga também. Isso me fez também fazer com que eu assaltasse as pessoas na rua. Pegava celular, né, e vendia por qualquer dinheiro ali só para consumir a droga mesmo. Eu caí de cabeça abaixo na droga, né, e aí meu corpo foi definhando, né. Um dia eu entrei em casa, né, e aí quando eu me olhei no espelho, eu não me reconheci. Eu vi um Davi que
que eu não conhecia, que um Davi que as pessoas nunca me falaram que eu me tornaria um Davi dessa forma. Só que quando eu olhei aquele cara no espelho, eu pensei, nossa, não pode ser. O contraste era muito grande. E aí, naquele dia, Deus colocou no meu coração a vontade de mudar. E eu decidi naquele dia ser uma pessoa diferente. Eu digo que foi Deus que colocou essa vontade no meu coração porque eu tive um encontro com Ele primeiro, né? E quando lá na frente, já quase adulto, eu me olhei no espelho e vi que eu não era aquilo que eu ouvi que eu seria, eu pensei, não, esse não é o que eu quero para mim, então eu vou mudar, vou ser diferente. Olha, quando eu olho para o meu passado e eu me vejo como eu estou hoje, não existe resposta que não seja um milagre. Eu sinto que foi Deus que transformou a minha vida e realmente vale muito a pena servir a Deus. Quando eu me converti, quando a graça veio para a minha vida, ela bateu no meu peito e me derrubou de uma forma assim tão grande. E eu senti, nossa, eu não sou merecedor de tudo isso. Eu sou ancião jovem, eu também participo da liderança jovem da igreja e eu também participo da liderança do Clube Desbravador. Eu lembro que eu fui muito influenciado na minha vida pelo Clube Desbravador. Eu olhava para o diretor do clube como se fosse meu pai mesmo e os desbravadores comigo ali como se fossem meus irmãos. E hoje, como líder de um Clube Desbravador, eu olho para aquelas crianças e eu penso, nossa, agora é minha vez de deixar a marca na vida dessas crianças. Uma vida transformada pela graça de Deus, sem dúvida, esse é o maior de todos os milagres. É maravilhoso quando Deus cura uma pessoa, por exemplo, mas eu penso que essa é a mais magnífica de todas as curas. É a transformação da nossa mente, do nosso coração, do nosso caráter. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Que esse grande milagre, o maior de todos os milagres que Deus quer e pode fazer na vida de todas as pessoas, que esse milagre também aconteça com você, aconteça comigo, que sejamos transformados por essa maravilhosa graça do Senhor. E eu tenho aqui nas minhas mãos um presente que temos apresentado nos últimos dias, nas últimas semanas aqui no programa A Voz da Profecia, essa linda revista Jesus Restaurador da Vida. Se você ainda não tem esse guia de estudos da Bíblia e deseja tê-lo, é só pedir que a gente manda para você. É inteiramente gratuito, sim, é presente da Novo Tempo para você. Aqui nós temos uma rede de apoiadores chamados de Anjos da Esperança. São eles que fazem doações financeiras para que a Novo Tempo se mantenha, para que a Novo Tempo cresça e prepare esse tipo de material e envie gratuitamente para você. Então, nossa gratidão aos Anjos da Esperança. E eu peço a você que não tem esse material ainda, solicite que a gente lhe manda gratuitamente. São 20 temas da Bíblia, apresentados aqui nessa revista de uma maneira muito bonita e muito clara. Você pode entrar no site biblia.com.br, fazer o pedido, pode pedir pelo telefone que você vê aí na sua tela, em dia útil e horário comercial, ou então você aproveita e pede pelo WhatsApp. Olha o número aí, 12982440077. Você pode mandar a mensagem para a gente agora. Quero o guia de estudos Jesus, o Restaurador da Vida. Faremos contato em seguida com você e o material vai chegar gratuitamente em sua casa para abençoar a sua vida. O intervalo na sequência é curtinho. Tem mais mensagens da Novo Tempo para você e logo eu volto para nós pensarmos no tema bíblico de hoje. Este é o seu programa A Voz da Profecia. Estamos na série Gente como a Gente, pensando em personagens bíblicos, e hoje nós vamos pensar na história de Jacó, um homem transformado pela graça de Deus. Hoje vai ser a primeira parte.
da reflexão com base na história de Jacó. E na semana que vem, se o Senhor permitir, a gente segue com esse tema, tá bem? Mas antes, vamos orar? Vamos pedir a bênção, a direção do nosso Pai Celestial, porque é assim, sempre que a gente estuda a Bíblia, nós devemos estudar com oração, porque o Espírito Santo que inspirou os apóstolos, os profetas, os homens de Deus para que escrevessem esse livro sagrado, esse mesmo Espírito nos ilumina para a compreensão do texto bíblico, quando nós buscamos a sua direção. Ore a Deus comigo agora. Pai querido, pedimos-te, Senhor, por tua bondade, permanece conosco e que nessa hora o Espírito Santo ilumine a mente de todos nós, para que tua palavra seja clara, seja forte, seja viva para nosso crescimento espiritual. Oramos com gratidão no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Esse Jacó, ele foi o pai das 12 tribos de Israel. A sua história, ela está registrada no livro do Gênesis, aqui primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, dos capítulos 25 até os 50. Em todo esse texto bíblico você encontra referências a respeito de Jacó. A vida do patriarca da nação de Israel, ela pode ser dividida em 4 fases, assim, 4 momentos. Primeiramente, sua vida em Canaã, onde ele nasceu e viveu com seus pais, Isaque e Rebeca, e com seu irmão gêmeo Esaú. Em seguida, Jacó vive um outro momento, quando ele sai de Canaã e vai para Padã Arã, viver com o tio Labão, que era irmão de Rebeca, sua mãe. E ali em Padã Arã, a Bíblia diz que Jacó ele se casou, teve seus filhos e viveu por um período ali, longe da sua terra natal. Terceiro momento da vida de Jacó, quando ele retorna a Canaã. E ele retorna já com toda essa família e com todos os bens, porque enquanto esteve lá em Padã Arã, abençoado por Deus, Jacó enriqueceu. E a última fase, o último momento da sua vida, quando ele sai de Canaã, agora para o Egito, com toda a família. E ali ele vive no Egito, inclusive com José, o seu filho que havia sido vendido como escravo e levado para o Egito, e ali se tornou um príncipe, se tornou um governador, e foi exatamente no Egito que diz a Bíblia que Jacó morreu. Em Gênesis, no capítulo 25, está escrito que Isaque, ele se casou com Rebeca aos 40 anos de idade, mas os filhos, Esaú e Jacó, nasceram somente 20 anos depois. Rebeca era estéril e se passaram 20 anos desde que Isaque e Rebeca estavam casados, mas Deus abençoou Rebeca e ela conseguiu gerar um filho. E então, na verdade, 2 filhos. Nasceram os garotos, nasceram os gêmeos, Esaú e Jacó. Mas olha aqui uma coisa, logo se destaca um erro desses pais, Rebeca e Isaque. Um erro deles no relacionamento com os filhos. E eu quero ler para você agora o texto que está aqui no livro do Gênesis, no capítulo 25. Tem aí a sua Bíblia, quer acompanhar? Gênesis capítulo 25, versos 27 e 28. Na minha Bíblia está escrito assim: cresceram os meninos, falando de Esaú e Jacó. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tenda. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. 2 irmãos, gêmeos, um mais amado pelo pai, no caso de Esaú, que era amado por Jacó, diz a Bíblia. O outro mais amado pela mãe, Jacó, que era amado por Rebeca. Vejam, eles eram irmãos, eles tinham os mesmos pais, obviamente, viviam na mesma casa, no mesmo ambiente, nos mesmos costumes da família, receberam a mesma educação, mas eles eram 2 pessoas diferentes. E claro, é assim mesmo, não é?
Você pode ter 10 filhos e você observa cada um deles e percebe que todos são diferentes. Mas aqui está o problema. O fato de Esaú ser o queridinho do papai e Jacó o queridinho da mamãe, a partir dessas preferências reveladas pelos pais, surgiu uma rivalidade que provocou disputas e intrigas, chegando à ameaça de morte entre os irmãos. Oh, que triste, que lamentável isso. Ouça aqui uma coisa, meu amigo, minha amiga. Mesmo que você se identifique mais com um filho do que com outro, isso pode acontecer, você não pode agir preferindo um e preterindo o outro, fazendo com que um seja o seu queridinho ou sua queridinha e o outro, de alguma maneira, seja ignorado ou desprezado por você de maneira nenhuma. Independente de fazer ou não o que nos agrada, todos os nossos filhos devem ser amados e saber o valor que eles possuem. Quanto mal nós causamos aos nossos próprios filhos e a nós mesmos, quando nós não temos essa sabedoria e preferimos uns em detrimento de outros, a gente não pode agir dessa maneira. E como eu disse, é natural, você pode talvez se identificar mais com um filho ou uma filha, mas cuidado para não ficar revelando predileção. Trate todos de igual maneira, com bondade, com carinho, com amor e, se necessário for, com disciplina, com correção, mas todos devem ser tratados da mesma forma, ainda que eles sejam diferentes. Bom, vamos pensar um pouquinho na história desses dois meninos, Esaú e Jacó. Aqui mesmo, Gênesis capítulo 25, agora eu vou ler os versos 29 a 34. Ouça o que está escrito, Gênesis 25, na sequência, a partir do verso 29. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, e de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. O que é essa questão da primogenitura? É possível que você saiba, primogenitura tem a ver com o primogênito, ou seja, o primeiro nascido, o primeiro filho. A primogenitura era algo de grande valor, de grande importância na cultura hebraica naqueles dias. O primeiro nascido, ele não só herdava a maior parte dos bens, mas também a liderança da família, sendo inclusive o líder espiritual, tendo o dever de consultar a vontade de Deus em tudo. Ou a primogenitura era algo de grande valor para os judeus naquela cultura, naquele momento. Esaú chegou com fome, conforme o relato que nós lemos, e ele disse assim para Jacó, que gostava de cozinhar: dá-me logo essa comida, eu estou faminto. Esaú era muito afoito, muito decidido, assim, muito imediatista. Enquanto que Jacó era um oportunista. Jacó, vendo a situação, o contexto, disse assim para Esaú: venda-me o seu direito de primogenitura. A questão é que eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, por isso era considerado o primogênito. Observe que Jacó, sendo oportunista, estava manipulando o presente para garantir e desfrutar o futuro. Esaú, tudo o que ele queria era satisfazer seu interesse. Assim, o hoje, o agora. Esaú estava trocando o amanhã pelo hoje. Como que dizendo assim: olha, eu não me importo com o futuro. O que importa para mim é a minha necessidade de agora. É o prazer que eu quero ter agora.
Quantos hoje fazem o mesmo? Trocam o eterno de valor incalculável pelo que é temporal, passageiro, de pouco valor. Como a gente vê isso no dia a dia, não é? Gente que só se preocupa com o hoje, com o agora, com o imediato. Eu acho interessante uma forte advertência que está aqui na carta aos Hebreus. E o autor de Hebreus faz referência a Esaú. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Vou ler para você os versos 16 e 17. Está escrito assim: e cuidem, para que não haja nenhum impuro ou profano como Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Vocês não sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O texto diz: cuidem, para que vocês não sejam impuros e profanos como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú representa aqueles que dão pouco valor à redenção comprada com o sangue de Cristo. Estão prontos para trocar a sua herança no céu por coisas corruptíveis e efêmeras daqui da terra. Pessoas que estão dispostas a trocar a sua herança gloriosa no céu por uma mera satisfação egoísta. Pessoas que vivem sem nenhuma preocupação com o futuro. Elas dizem assim: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vendem o seu direito de filhos de Deus, herdeiros do reino eterno, por um prato de comida. Qual é o prato de comida, entre aspas, claro, que tem tirado você do céu e da salvação? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes, insisto, a gente troca a nossa herança gloriosa no céu por esses pratos de comida oferecidos pelo mundo? Existe algum desses itens que o mundo oferece, que separa você de Deus, que tem lhe tirado o privilégio e o dom da salvação eterna? Foi assim que Esaú agiu, e por isso que o seu mau exemplo é usado aqui na carta aos Hebreus para nos advertir e dizer que nós precisamos cuidar para que não façamos como Esaú fez. Bom, na sequência da história, Gênesis 27, a Bíblia diz que Isaac, ele ignora o comportamento rebelde de Esaú, ignora também o acordo que foi feito entre os irmãos, porque Esaú jurou vender o seu direito de primogenitura para Jacó. E então Isaac chama seu filho preferido, Esaú, para abençoá-lo. Mas Rebeca, a esposa de Jacó, ou melhor, a esposa de Isaac, que tinha Jacó como seu filhinho preferido, ela ouve e fica ciente de que Isaac vai abençoar Esaú. Então ela pensa assim: não, eu não posso deixar que isso aconteça. A bênção deverá ser para Jacó, ele é melhor, Jacó é obediente, Jacó tem o perfil para ser abençoado e dar continuidade à promessa divina. Então Rebeca decide lançar mão de um recurso ilícito. Falsidade, desonestidade. E aí, na sequência, Jacó, orientado por Rebeca, ele engana o seu pai velho, cego e quase surdo, passando-se por Esaú. E ele recebeu a bênção no lugar do irmão. Quando Esaú fica ciente do que aconteceu, enfurecido, ele ameaça matar seu irmão. E então Isaac, para evitar uma tragédia maior em família, ele manda Jacó fugir para Padã-Arã, onde vive a família de Rebeca. Observe que Rebeca e Jacó, eles foram bem-sucedidos no plano de enganar Isaac, mas eles colheram inquietações e tristezas, muitas. Se eles tivessem esperado o tempo de Deus, tudo seria diferente.
Eu disse no programa da semana passada que muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas os planos de Deus são perfeitos. Nós precisamos esperar o tempo de Deus e confiar em Deus. É verdade que Jacó era um garoto melhor do que Esaú, mas ele não devia, nem ele nem sua mãe deviam ter lançado mão de um expediente ilícito, de um recurso incorreto, impróprio para os filhos de Deus, que é mentira e desonestidade. Eles não deviam ter feito isso, mas porque fizeram, colheram duras e tristes consequências. Jacó teve que fugir da sua terra, porque o seu irmão Esaú ameaçou matá-lo, uma vez que a bênção foi dada a Jacó e não a Esaú. Eu quero ler com você agora Gênesis capítulo 28, versos 10 e 11. Vamos lá? Voltando aqui para Gênesis, capítulo 28, versos 10 e 11. Jacó foge por conta da ameaça do seu irmão que quer matá-lo. Está escrito assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Imagine, filho de um pai rico, vivendo em relativo conforto, o queridinho da mamãe, ambicionando ser o dono de tudo, líder do seu clã, da sua família, agora fugitivo, solitário, sem nada. Não tem sequer um travesseiro. E ele usa uma pedra como travesseiro. Tudo consequência do engano e da mentira. Mas, oh amigo, amiga, naquela noite fria e silenciosa, Jacó teve um encontro transformador com a graça de Deus. Quantas vezes em nossas noites frias, difíceis, tristes, nós nos encontramos também com Deus. Glória a Deus por isso, porque Ele não despreza nenhum pecador. Muitas vezes Deus aproveita os nossos momentos mais tristes e difíceis, quando estamos sensíveis e vulneráveis. Deus aproveita esses momentos para vir ao nosso encontro. Às vezes é preciso perder tudo para encontrar a Deus. Enquanto Jacó, diz a Bíblia, estava ali deitado, cansado e triste, seu coração se ergueu em oração a Deus. Depois de horas de fuga, ele teve a oportunidade de refletir em seu comportamento. Ele sentiu o seu próprio erro e desamparo. E então Deus vem em resposta à oração. No meio do caminho, no meio do deserto, a Bíblia diz que Deus apareceu a Jacó em sonho. Vamos ler o texto? Está aqui, Gênesis capítulo 28. Vou ler agora os versos 12 a 15. Isso, está escrito assim: E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei, por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Oh, bendito Senhor, louvado seja o nome de Deus. Você ouviu, Jacó sonhou uma escada. No seu sonho ele viu uma escada ligando a terra ao céu e o céu à terra. Anjos subiam e desciam por essa escada. E o Senhor, durante o sonho, diz assim para Jacó: Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, e eu quero ser o seu Deus.
Eu vou abençoar você, disse o Senhor, para que você seja uma bênção à humanidade. Deus estava dizendo: o que importa, Jacó, não é o hoje, o agora, nessa sua condição de fugitivo, enganador, solitário. O que importa é depois, o que será, o que eu farei por você e através de você. Aquela escada era um símbolo, uma representação visível da comunhão real e ininterrupta entre Deus no céu e o seu povo na terra. Os anjos sobem para apresentar as necessidades humanas a Deus e eles descem com as bênçãos divinas de auxílio e de proteção. Deus estava confirmando a Jacó as promessas que ele havia feito ao seu pai Isaque e ao seu avô Abraão. Oh, amigo, amiga, eu creio que posso dizer para você que essa escada também nós podemos vê-la como um símbolo do Senhor Jesus Cristo. O Cristo que liga o homem caído a Deus, nosso Pai. Através dos seus méritos, dos méritos de Jesus, nós podemos alcançar o céu. Jesus é aquele que liga o céu à terra e a terra ao céu. Jesus é aquele que, sendo Deus, veio revelar Deus aos homens. E sendo homem, ele representa os homens diante de Deus. Por isso há um lindo chamado aqui na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 16. E eu não posso deixar de ler para você essa mensagem. Hebreus, eu disse, capítulo 4, verso 16. Na minha Bíblia está escrito assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O autor de Hebreus, possivelmente o apóstolo Paulo, ele diz assim para você e para mim nessa hora: aproximemo-nos do trono da graça de Deus, para que nós recebamos ajuda, misericórdia, graça no momento oportuno. Por isso que eu digo para você, podemos pensar na escada com a qual Jacó sonhou, onde anjos de Deus subiam e desciam, ligavam a terra ao céu e o céu à terra. Nós podemos pensar nessa escada como sendo uma representação do próprio Cristo, que nos liga ao Pai. Então, o chamado de Deus é esse: vamos nos aproximar com confiança do trono da graça, porque a grande marca do trono de Deus é sua graça, é sua misericórdia, é sua bondade. Há socorro para você e para mim, para todos nós em nossas necessidades. A graça também para você e para a sua família. Volte-se para Deus e Ele colocará tudo em ordem. Ele não desiste de você. Se você não desistir dEle, por isso não tenha medo, não tenha resistência. Confie na palavra de Deus e no chamado de Deus. Você está se sentindo solitário, talvez você está fugindo até de si mesmo, fugindo das pessoas, fugindo de Deus. Você se sente um pecador, fraco, se envergonha de suas fraquezas. Muitos talvez vejam você dessa maneira. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faça como Jacó fez. Pare, ouça a voz de Deus, sinta o toque, o carinho do Senhor, porque você é um filhinho, lembre-se disso. Você é uma filhinha do Senhor. Eu não canso de dizer isso, porque eu creio nisso. Apesar de pecadores, todos somos profundamente amados, e a graça e perdão de Deus para todos quantos queiram. Você quer ver a reação de Jacó? Está escrito aqui. Vamos lá para o Gênesis outra vez. Gênesis, no capítulo 28, versos 16 e 17. Gênesis 28, versos 16 e 17, está escrito assim: quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar!
é a casa de Deus, a porta dos céus. O Senhor, disse Jacó, está nesse lugar e eu não sabia. Deus está em todo lugar, especialmente no lugar onde tem um filhinho, uma filhinha dele clamando por sua misericórdia, por sua graça e por seu perdão. Jacó disse, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. A surpresa e a alegria de Jacó, que se imaginava sozinho, pensava estar abandonado, mas Jacó se vê na própria companhia de Deus. Quando ele se sentiu mais perdido e esquecido, descobriu que Deus estava mais próximo dele do que nunca. Salmo 34, verso 18, eu amo esse texto. Salmo 34, 18. Esse eu sei de cor. Está escrito assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Eu estou falando agora para alguém com o coração quebrantado. Você está com seu espírito oprimido. Creia nessa palavra de Deus para você agora. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e o espírito oprimido. Se o seu coração está inclinado para Deus agora, perto está o Senhor de você, creia nisso. Não deixe que talvez a sua depressão lhe engane, passando para você a ideia de que você está sozinho ou sozinha. Não deixe que pessoas mintam para você, dizendo que Deus lhe abandonou. Eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, representando o meu Senhor e meu Salvador. E eu digo para você, por mais pecador que você seja, por mais que você tenha cometido erros, se você com sinceridade se joga nos braços do Senhor, confessa seu pecado, clama pela graça e misericórdia de Deus, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Jacó experimentou um senso de profundo respeito e reverência. Ele teve uma aguda percepção da sua indignidade e da sua condição pecaminosa. Nos versos seguintes, daqui do verso 18 até o 22, é dito que ele pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a transformou num monumento para comemorar, para relembrar a revelação que ele havia recebido de Deus. E ele fez um voto, sim, ele fez uma oração com espírito de humildade, confiança, gratidão. Aquele que não havia hesitado em usar os meios mais desprezíveis no esforço de garantir para si a maior parte da herança, agora humildemente, ele pede nada mais do que proteção, alimento, roupas e um retorno seguro. Jacó estava contente em ter apenas suas necessidades básicas supridas. Agora para Jacó, riqueza, luxo, honras, poder haviam se perdido. Oh, que mudança, hein? No encontro com Deus, nós nos encontramos com o real sentido da vida. O que é mais importante é visto, sentido e desejado. E aquilo que é banal, que é trivial e superficial, é desprezado. A graça divina estava agindo e transformando o enganador num príncipe de Deus. Oh, bendita graça! É por isso que eu lhe digo, não existe milagre maior que Deus realiza do que a transformação de nossa vida, do que a transformação da nossa mente, do nosso coração. Esse é o maior de todos os milagres, uma vida transformada pelo poder da graça de Deus. Lembre-se, a graça que perdoa, que salva, também transforma, também santifica. Mas nós precisamos nos apegar a essa graça. Nós precisamos correr para os braços de Deus em nossas aflições, como Jacó fez. E o nosso encontro com o Senhor será real. E a transformação de nossa vida será inevitável. Porque há poder em Deus. Que o Senhor lhe abençoe. O quarteto agora vai cantar. Eles já estão prontos para cantar e eles
e eles vão cantar uma linda oração, inspirados nas palavras de Jacó. Ouça essa música e faça dessa canção também o propósito da sua vida. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. A mensagem dessa linda canção é inspirada no momento que Jacó teve com Deus e que será objeto de nossa reflexão no próximo programa, quando Jacó diz assim para Deus: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Esse é o tipo de oração que Deus gosta de receber, Deus gosta de ouvir e Ele está pronto para atender. Quando o pecador se joga nos braços do Senhor
e clama pela bênção do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor. Tudo o que Deus mais quer e tudo o que Deus precisa é essa nossa rendição, essa nossa humildade, essa nossa disposição de receber sua graça e seu perdão. Então, diante dessa prece, Deus age, Deus atua, e agindo Deus, quem impedirá? Eu gosto de dizer que há mais graça no coração de Deus do que pecado em nossa vida, por mais pecadores que nós sejamos. Mas para recebermos essa graça, nós temos que admitir nossos pecados, confessá-los e clamar pela misericórdia do Senhor. Deus lhe abençoe. Jogue-se nos braços dele e diga: Senhor, eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E olha, eu lhe faço um convite. Vem à igreja conosco, vem participar conosco num culto, num momento de adoração e de busca de Deus. A igreja não salva ninguém, claro, nem a igreja adventista e nenhuma outra. A salvação está em Jesus Cristo, por sua bendita graça, mas o Senhor estabeleceu a igreja para que nos ajudemos mutuamente. Então eu convido você para ir a uma igreja adventista do sétimo dia. Nossos cultos geralmente acontecem sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Se você não sabe onde tem a igreja, entre nesse site aí, encontreumaigreja.com.br. Vá à igreja e diga assim: irmãos, eu quero me unir a vocês para que vocês me ajudem, e certamente você também vai ajudar a igreja, e assim juntos nós vamos permanecer na graça do Senhor até que Ele venha nos buscar. Deus lhe abençoe. Posso orar com você agora? Pense em Deus comigo. Pai querido, nós louvamos Teu nome, Senhor, porque a Tua graça é perdoadora e transformadora. Nós Te louvamos, Senhor, porque ainda que todo pecado seja odiado, todos os pecadores são amados. Por isso nós nos colocamos agora nas Tuas mãos, Senhor, com gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus por tudo. Fica firme aí, hein? Firme em Deus, firme na sua fé, sob a bendita graça do céu. E na próxima semana a gente se vê de novo. Valeu, um abraço, tchau.